Não é exatamente o que está acontecendo agora no Brasil? Perseguição ao adversário. Olha o que ela fala aqui. Se nós estivéssemos falando do Brasil de hoje, governo Lula, e ela troca a palavra Venezuela para Brasil, troca Maduro e coloca Lula, não é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil? Olha só o que ela fala, ó. Que primeiro Hugo Chávez, depois Maduro, ele é o sucessor do Hugo Chávez, ele está há 25 anos no poder. O primeiro movimento que ele fez foi exatamente o primeiro movimento que Jair Bolsonaro fez no Brasil, foi atacar a justiça eleitoral. Lá eles tiveram sucesso, lá eles conseguiram desmontar a justiça eleitoral, isso foi o primeiro passo para a destruição da democracia. Não foi com um golpe, foi com uma destruição por dentro de todas as defesas da democracia, de todas as instituições. Depois, perseguição aos adversários, à oposição, prender adversários políticos que poderiam concorrer com as eleições. Enfim, quem é que tem falado, acompanhado muito isso? Duas grandes instituições que são insuspeitas, a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. Elas estão dizendo isso aqui é uma ditadura. Tem denúncias no mundo inteiro. Então, o Lula errou gravemente. Sabe por quê? Porque quando ele fez a campanha dele, foi uma campanha, como disse Camila, em defesa da democracia. E assim ele foi visto no mundo. Acabou a eleição no Brasil, ele teve apoio das democracias do mundo, como se agora o Brasil venceu o perigo autocrata. Aí ele vai, e aí para os amigos dele pode. Os amigos dele, então, podem infringir as estruturas da democracia. Isso é muito ruim. O Lula errou gravemente no tom com que recebeu Maduro. Não por receber Maduro. Maduro ele pode receber. Normal ter relações com vizinhos. O que não pode, ele abonar, aprovar esse tipo de comportamento. Porque aí todas as dúvidas que foram levantadas pela oposição na época da campanha contra Lula, elas reaparecem, né? Agora, fortalece essa. Aqui é interessante essa fala, né? Interessante essa fala. É muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Vocês conhecem essa mulher, né? Odeia o Bolsonaro, odeia o Bolsonaro. Mas é globalista. Aí ela diz: com seus amigos pode. Ué, a gente não podia nem dizer que eram amigos? Vocês não permitiram a gente dizer nem que eram amigos. Vocês diziam que era fake news. Cara, eu acredito que tem muito petista. O petista ainda que não teve uma lavagem cerebral, existe. Existe o petista militante, lavagem cerebral, esquece, caso perdido. O Lula pedir para comer cocô, eles comem, de boa, de boa. Então, esquece o militante petista. Agora, o pessoalzinho que é petista, mas não é militante, tem muitos deles que acreditam que era fake news. Quando a gente falava que Maduro e Lula eram grandes amigos. Não, isso é mentira lá do Vida Gringa, fica inventando essas coisas. Eles não são amigos nada, não são nada. Agora eles estão vendo, então eles estão perplexos. Eles estão, meu Deus, não é que tudo que o cara falava era verdade? Realmente eles são amigos. O Lula acabou de dizer que não existe um poder ditador na Venezuela, que a Venezuela é uma democracia, e tudo que estão falando da Venezuela é mentira. 19 mil pessoas que morreram assassinadas pelo governo, isso é conversa de papo e dormir. Que todo mundo tá passando fome, e os milhões de pessoas que invadiram o Brasil fugindo da Venezuela, isso aí é ilusão. O pessoal estava sendo enganado. Então eu quero que você continue aqui, nessa fala aqui dela aqui, porque isso aqui é interessante. A gente vai bater uns argumentos aqui com ela. O governo chavista, que primeiro Hugo Chávez, depois Maduro, ele é o sucessor do Hugo Chávez, ele... De acordo com Lula, ele queria ter uma reunião com Chávez, né? Aí o povo até se animou. O Lula disse que o Chávez não pode vir, concordo, mas o Lula pode encontrar com o Chávez. O Chávez não pode se encontrar com o Lula, mas o Lula pode se encontrar com o Chávez, é só ele querer. Está há 25 anos no poder. O primeiro movimento que ele fez foi exatamente o primeiro movimento que Jair Bolsonaro fez no Brasil, foi atacar a justiça eleitoral. Lá eles tiveram sucesso, lá eles conseguiram desmontar a justiça eleitoral, isso foi o primeiro passo para a destruição da democracia. Não foi com um golpe, foi com uma destruição por dentro de todas as defesas da democracia, de todas as instituições. Depois, perseguição aos adversários, à oposição. Não é o que está acontecendo agora no Brasil? Não é exatamente o que está acontecendo agora no Brasil? Perseguição ao adversário. Olha o que ela fala aqui.
Se nós estivéssemos falando do Brasil de hoje, governo Lula, e ela troca a palavra Venezuela para Brasil, troca Maduro e coloca Lula, não é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil? Olha só o que ela fala, ó.